Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, certo? Sobre Roma, tá? Nós estudamos como Roma surgiu, como ela se transformou de acordo com o tempo, certo? Saindo lá da monarquia, passando pela república, e agora nós vamos entender um pouco sobre a ascensão dos militares até o imperialismo. Beleza? Nós já vimos também sobre as reformas dos irmãos Gracos, né? Dos irmãos Graco, tá? Nós vimos a luta por terras entre as pessoas mais pobres, os plebeus, e entre outras revoltas. Hoje nós vamos ver o tópico a ascensão dos militares, na página 159. Beleza? Além do problema da terra, outro sinal de crise da república provinha do exército. Em 107 a.C., o general Mário promoveu uma reforma militar instituindo o pagamento de salários a soldados. Com isso, muitos homens pobres alistaram-se como soldados permanentemente. Além do salário, recebia dos seus generais parte dos saques realizados durante uma conquista e lote de terras, certo? Ao concluir o tempo no exército. Ou seja, eles não estavam por obrigação, e sim se quisesse, tinha salários, tinha remunerações, certo? Assim, os novos soldados se ligavam aos seus generais por laços de lealdade e solidariedade. Ou seja, se o general ajudou eles, agora nós também ajudamos os generais. Beleza? Pulando então para a página 160, nós vamos ver o tópico Júlio César contra o Senado. Aproveitando de sua enorme popularidade, porque ele é um general bem visto, certo? Júlio César juntou seus generais Pompeu e Crasso e formou com eles o primeiro triunvirato. Presta atenção. O que era um triunvirato? Era um acordo entre os três generais, pelo qual um se comprometia a ajudar o outro para controlar o poder de Roma. Ou seja, agora os três iriam se reunir e iriam governar Roma, como se fossem três reis. Certo? Depois de conquistar a Gália, Júlio César voltou a Roma, venceu as forças de Pompeu e tomou o poder. A seguir, exigiu que o Senado lhe desse o cargo de ditador e tomou medidas aumentando sua popularidade. O principal delas foi a doação de terras a milhares de ex-soldados e a plebeus empobrecidos. Um grupo de senadores acusou Júlio César de trair a república e desejar a volta à monarquia. Com base nisso, o assassinaram em 44 a.C. Não entendeu nada? Vou explicar de novo. Júlio César, junto com Pompeu e Crasso, se reuniram, certo, para governar Roma. Beleza, os três, o primeiro triunvirato. Só que quando Júlio César vazou, certo, que conquistou a Gália, quando voltou, ele viu, não, nós três aqui não dá certo não, é melhor eu governar sozinho. Então foi o que ele fez. Ele deu um pau nas forças de Pompeu, certo, e tomou o poder. Além disso, ele chegou lá do Senado e impôs, disse, eu quero ser ditador, eu quero ser o novo imperador, certo, para o Senado. E o que foi que ele fez para poder ter mais poder ainda, junto à população e apoiar ele? Deu terras a milhares de ex-soldados e a plebeus empobrecidos, ou seja, as pessoas pobres. E isso, é claro, as pessoas iam gostar muito mais dele. Só que o Senado viu que isso dá merda, foi lá e meteu a faca nele, literalmente. Porque mataram Júlio César na escadaria do Senado. Quando ele estava subindo, um monte de gente chegou lá do senador e meteu a faca nele. Um monte de gente. Foda, né? Pois é. Continuando então, na página 161, nós vamos ver o tópico Otávio e o Império. Com a morte de César, formou-se então o segundo triunvirato, certo? Segundo triunvirato. Integrados pelos generais Otávio, Marco Antônio e Lépido. Presta atenção. O primeiro triunvirato teve o segundo triunvirato. A disputa do poder opôs as tropas de Otávio às de Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito. A vitória coube a Otávio, que ao retornar a Roma, pressionou o Senado a lhe dar vários títulos, igual o Júlio César fez. Praticamente a mesma coisa que o Júlio César fez. Entre eles, o príncipe, o de príncipe, o de Augusto e o de imperador, certo? E com isso ele deu início ao império, ou seja, agora ele seria Otávio Augustus, ou seja, Otávio, que é o nome dele, mais Augustus, ou seja, venerado, e também um imperador. Então, para vocês verem como é bem rapidinho esse assunto, esse restante dos militares, por que eu expliquei isso?
Porque eu quero que na próxima aula, quando a gente der início o assunto sobre o Império, de fato, o Império Romano, que é o próximo capítulo, que é o capítulo 10, vocês vão ver como foi que Augusto se virou imperador. Vocês viram aqui, certo? Os soldados subiram ao poder. Aí Júlio César, muito popular, foi lá no primeiro triunvirato, tomou o poder para ele. Só que o Senado foi lá e assassinou ele. Veio o segundo triunvirato com Otávio, Marco Antônio, Lépido. Mas como os três aconteceu a mesma coisa que Júlio César. Um tomou o poder dos outros. Quem foi esse? Otávio. E virou Otávio Augustus, certo? O novo imperador, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então aqui ficamos sobre a nossa aula de Roma, como ela surgiu, a monarquia e a república e o início do império. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula, certo? Qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp. Então, valeu!